Oi, meu nome é Juan, agora são 6h10 da manhã de um domingo e eu tô na casa do meu amigo, João Afonso. A gente tava assistindo Donnie Darko. No caso eu tava, o pessoal dormiu, mas eu tava assistindo Donnie Darko. Porém eu resolvi pausar e aproveitar essa paisagem muito bonita e resolvi falar de uma coisa que já tava na minha cabeça tem um tempo, já tem alguns dias, que é a respeito do propósito da vida. Eu tenho pra mim que eu já sei muito bem o que eu quero fazer, qual o meu propósito, né? Que no caso seria mais relacionado com ajudar as pessoas a lidar melhor com questões mentais, a lidar melhor com questões psicológicas, né? Então lidar melhor com si mesmo, com a vida em si, com os problemas, com esse tipo de situação, e enfim, realmente ajudar as pessoas a se aperfeiçoar nesse quesito, né? E utilizar muito da minha própria jornada de autodescobrimento e de entendimento sobre mim mesmo, sobre a minha forma de pensar, de ver a vida, para compartilhar e ajudar outras pessoas que precisam. Eu já tenho muito bem esclarecido qual é o meu propósito, mas a pergunta que nunca saiu da minha cabeça é: qual é o propósito da vida? Eu já pensei muito sobre isso, eu tenho algumas respostas e eu queria muito compartilhar aqui com vocês, porque eu tenho uma ideia, mas eu não sei se essa é a ideia que contempla o máximo de coisas. Eu não sei se a resposta é algo simples, se pode ser algo complexo. Eu gostaria muito de escutar o que outras pessoas têm a dizer também sobre isso. E a minha resposta para essa pergunta, né, qual é o propósito da vida, é que o propósito da vida é você experienciar as coisas. Você experienciar a tristeza, você experienciar a felicidade, então desde o êxtase máximo até o pior, a pior de todas as emoções possíveis, você experienciar a fortuna e também experienciar a pobreza, então você experienciar tudo. E o motivo para isso é porque eu realmente creio, isso já é uma parte mais que acho que vai divergir para muitas das pessoas talvez, que é parte um pouco mais para questão religiosa. Eu não acredito que após a gente falecer exista algo. Eu não acredito que existe uma vida após a morte. Eu não acredito que existe um depois, né? Ou menos não como a gente imagina, né? Nessa concepção de um céu, de ter um paraíso, de ter um lugar que nos espera muito bonito, ou talvez a gente reencarnar, ou talvez a gente viver como espírito. Eu não imagino nada disso. Eu imagino simplesmente, e perdão, talvez seja uma ignorância minha, ou talvez seja o fato de eu reconhecer minha própria ignorância e saber que eu não tenho nenhuma resposta para uma pergunta que as pessoas tentam responder há tantos anos, né, milhares, ou talvez até milhões de anos. Mas eu não acredito que exista algo depois. E o fato de não existir um algo depois, o fato de não existir uma vida após a morte, me faz acreditar que o fato da gente existir, da gente estar aqui no universo hoje, da gente existir, né, da gente ser o universo materializado como um ser humano, como um homem, como uma mulher, eu acho que tudo isso é uma sorte muito grande. E o fato de ser uma sorte é como você imaginar você ser um beta tester de um jogo, de um produto, de alguma coisa, né? Você tá ali só experienciando. O objetivo de um teste é você testar as coisas. Então, quando eu choro, quando eu sorrio, né, quando eu rio com meus amigos, com meus familiares, com minhas pessoas amadas, eu acho que tudo isso é eu experienciando. Quando eu passo por uma situação chata, tenho uma dor de cabeça muito grande, isso é eu experienciando. Quando eu passo pela pior experiência possível, quando eu passo por uma experiência de refletir sobre alguma coisa que aconteceu comigo, tudo isso é eu experienciando. Então, o bom ou ruim, desde você brigar com alguém, desde você fazer as pazes com alguém, meditar e buscar uma resposta através de outras alternativas, então tudo que você consegue coletar é uma experiência. O objetivo da experiência é experienciar. Quanto mais você explora, quanto mais você descobre, quanto mais você de fato se aprofunda em questões que você antes não acessou, mais bagagem você adquire. É como se você pegasse um voo sem volta e tudo que você colocasse nessa bagagem fosse para você aproveitar o trajeto. Então, quando você tem uma discussão, quando você faz as pazes com alguém, quando você passa por uma experiência boa, quando você passa por uma experiência ruim, é como se tudo isso você colocasse dentro da sua bagagem que você está utilizando e vai utilizar na sua própria viagem, ao decorrer da sua própria viagem.
Então você aprende com seus erros, você aprende com os erros dos outros e todas essas experiências ajudam você a entender a si mesmo, entender o mundo cada vez mais. E essa experiência que você adquire vai se convertendo em você conseguir experienciar as coisas de uma maneira melhor. Então é como se fosse algo autossustentável, né? Eu enxergo dessa vida. Eu realmente não consigo imaginar um objetivo maior para a vida, um propósito maior para a vida em si. Desde o propósito da vida é você se elevar para você se tornar um espírito melhor, no sentido de alcançar, sei lá, um nirvana, alguma coisa assim, de você transcender a matéria e você não se ver como nada disso, entende? Eu não imagino nada disso. Eu não imagino também você se tornando um espírito, não imagino você se tornando um ser que consegue, enfim, além da morte, viver num paraíso. Eu não imagino nada disso. Eu simplesmente imagino tudo isso acabando. E o fato que isso acaba faz você pensar que por ser limitado, que por ser uma experiência única, que eu tenho o privilégio de estar experimentando, significa que eu tenho que tirar proveito até o último segundo, até a última gota. Então aproveitar tudo e deixar de viver nas mesmas e deixar de ver tantas mesmas experiências, as mesmas coisas chatas e conhecer novas pessoas, ir para novos lugares, ter discussões que você nunca teve antes, falar com pessoas que você nunca falou antes. É uma ideia bem simples, na verdade, né? O objetivo da vida é experienciar e quanto mais você experiencia, mais você aprende e esse aprendizado você utiliza como bagagem na sua própria viagem que você já está a caminho. Tem até aquela música, né? E o destino é uma astronave que tentamos pilotar, não se sabe nem ao certo tananana, onde vai dar. Então, é mais ou menos por aí, né? Tipo, você não sabe onde isso vai acabar, mas você vai tentando viver ao máximo, vai tentando aprender e, enfim, né? É isso. O objetivo da vida, o propósito da vida é experienciar. Então, tudo que você pode fazer e todo aprendizado que você tem, toda lição, toda evolução que você tem, serve justamente para você conseguir aprimorar a sua experiência. Então, quando você entende um pouco mais sobre si mesmo, quando você aprende a se perdoar, aprende a perdoar os outros, quando você se torna uma pessoa mais madura, tudo que você faz é estar aprimorando a sua viagem, é você estar aprimorando a sua experiência, para que você consiga desfrutar ao máximo desse privilégio que é a vida. Eu imagino dessa maneira. E no meio disso tudo você vai encontrando as suas paixões, vai encontrando as coisas que você de fato ama, vai encontrando pessoas que você quer compartilhar o resto da vida inteira. Mas eu acho que é uma questão bem interessante, né? Como é que você tenta achar uma resposta, um motivo para algo que você nem entende, para algo que você nem sabe o que é, da onde veio, como veio? É confuso. Mas é isso. Isso é algo que é um vídeo que eu já estava há um tempo querendo gravar, né? Qual o propósito da vida? É uma questão que já está na minha cabeça tem um tempo, mas eu queria só compartilhar isso daqui. Tipo, não é não é nada roteirizado, não é nada dessa forma, é algo bem espontâneo, na verdade, é o que eu estou pensando tem um tempo. E eu realmente só queria tirar esse tempo para poder falar um pouco sobre isso, para poder documentar também, guardar essas informações, para num futuro, quem sabe, uma pessoa ver esse vídeo e pensar, pô, isso é um ponto legal, mas discordo disso, eu penso dessa maneira, ou complementar a minha ideia, ou talvez até mesmo para mim no futuro, né? Talvez até mesmo para mim no futuro pegar, ver esse vídeo e pensar, pô, eu evolui muito, eu mudei meu pensamento, ou talvez eu comecei a ver coisas que eu não via antes. Enfim, muito legal também para só documentar, só para deixar aqui. E como eu já falei no início do vídeo, um dos meus propósitos, né? O meu propósito de vida é ajudar outras pessoas a evoluir através da minha própria jornada, né? Então, através das minhas próprias reflexões, ajudar pessoas a refletir também, colocar a cabeça para funcionar e para realmente pensar sobre coisas que você normalmente não pensa, né? Então, isso. É um vídeo bem solto e sintam vontade para complementar, para falar mais alguma coisa, se vocês acharem interessante. E é isso. Love. Eu tô agora deitado aqui no quarto. Eu já tinha finalizado o vídeo, né? Tá os rapazes dormindo ali. E eu tô aqui assistindo Donnie Darko. Tá bem no início. Mas enfim, acho que vai ser bem interessante. Tem ainda 80 minutos de filme pra ver. Mas eu queria só pontuar uma coisa
né, ou pelo menos levantar uma questão que eu acho que conversa muito com essa ideia, né, que eu trouxe de, se o propósito da vida é experienciar, enfim, que é a respeito do seu modo de vida. Eu já vi pessoas como Diógenes o Cínico, Eduardo Marinho, outras pessoas que você olha para elas e você pensa, pô, essas pessoas vivem com o mínimo, essas pessoas pregam que você não precisa, enfim, de ter as roupas de grife, de ter várias casas, de ter carro, esse tipo de coisa. E também eu já vi pessoas, né, ricos com certeza, dizendo que você tem que viver para ter o máximo, poder viajar para qualquer lugar que você quiser, viajar sempre, ter não sei quantas casas, quantos carros, quantas mulheres, tananã. E eu discordo um pouco dos dois, né? Eu não acho que você tenha que viver para o mínimo nem viver para o máximo. Eu acho que você tem que viver para mais que o necessário. Eu acho que você pode e deve ter o direito de poder comprar uma camisa que você quer, uma roupa que você quer, viajar para os lugares que você quer, porque eu acho que tudo isso faz parte, né, toda certeza, de experienciar. Se o objetivo da vida é experienciar, então você tem que aproveitar tudo da maneira que é fornecido pra gente. Então, se você pode comprar um celular bom, se você pode comprar, enfim, uma casa que te traz conforto, comprar um celular, qualquer coisa, roupa, perfume, coisa que você gosta, comida, você deve. Mas eu não acho também que você deva se prender a esse tipo de coisa. Porque com certeza você vai ver pessoas que quando ganham dinheiro, pessoas que quando ficam ricas, pessoas que quando têm uma condição financeira melhor, elas simplesmente se tornam aquilo, né? Então elas se tornam os bens que ela tem, elas se tornam as viagens dela, elas deixam de ter personalidade própria e se tornam o que o dinheiro pode comprar. Então eu não acho que você deva viver para nenhum desses dois extremos. Porque se você vive também como uma pessoa que acha que o dinheiro é uma maldição, que você não pode se prender, você, enfim, tem que focar em evoluir espiritualmente apenas, o que de fato é muito bom, mas eu acho que você também deixa de experienciar muitas coisas, você deixa de aproveitar muitas coisas que a vida tem a oferecer. Então é isso, eu queria trazer esse ponto mesmo. Eu acho que é muito importante você ter um equilíbrio em como você vive, mas você tem que aproveitar. Você com certeza tem que aproveitar. E assim, pô, tem muito pensamento que eu tenho a respeito disso, muita coisa que eu vou lembrando às vezes ao longo do dia e quero falar, mas eu vou só gravar esse vídeo aqui, que é um negócio que eu já tava querendo trazer para aqui há muito tempo, e postar aqui. Então é isso.